Oiê! Curtam o meu vídeo, por favor, se inscrevam no canal, façam comentários e divulguem, hein? Gente, eu vou falar sobre o cultivo de rosas do deserto. Apesar de estarmos no inverno, teve uma onda de frio no outono, coloquei as minhas rosas do deserto para dentro, aqui na parte que vocês estão vendo, bem aqui, né? Em cima desse caixote dos gatos, na frente. Aqui bate bastante sol, né? Como vocês podem ver. Mais cedo hoje tinha sol até na mesa aqui do lado que vocês não estão vendo, onde tem uma orquídea cymbidium e 3 violetas. Aqui no outono e no inverno o sol invade, no início da primavera também. Aí o sol vai ficando mais alto e vai diminuindo a invasão do sol até ter mais na varanda e assim mesmo, não no meio dela, assim, do meio para dentro, vai. Nos cantos pega, especialmente no canto para lá. E esse canto que tem o sol da manhã, que bate sol o dia inteiro nesses momentos de sol mais baixo, tem uma muretinha, eu posso pôr rosas do deserto. Porém, no verão e na segunda metade da primavera, que é perto do verão, aí diminuiu, né, a incidência solar dentro da casa. Aí já não bate naquela mureta. Aí eu posso pôr uma orquídea, por exemplo, que bate muita claridade, porém não é sol direto. Teria que ser uma que não se incomode com isso, né? Agora, as rosas do deserto, gente, elas precisam, como vocês já devem ter subentendido, de muito sol. Sol, sol, sol. E elas também precisam de pouca umidade no ar. Elas não gostam de umidade, preferem ambiente seco. Então, quando chove muito, por muito tempo, confesso que me dá um pouquinho de medo, né? Porque a gente não tem um ambiente adequado aqui na cidade de São Paulo, que no interior é bem mais quente, mas aqui a máxima é de 31, desculpa que meus gatos estão brincando, 31, 32 graus. Máxima. Então elas nunca queimam caldex aqui, por exemplo. Porém, queima quando faz frio, aí eu ponho elas pra dentro. O frio seria porque elas estão acostumadas com as regiões mais desérticas, que caia muita temperatura à noite. Claro que não faz geada nem nada do gênero, não neva, mas cai bem a temperatura, porém esquenta bem de dia. E é o que tem acontecido agora no inverno, que ainda não veio onda de frio. De vez em quando vem 1 ou 2 dias mais frios, mas aí eu deixo elas lá fora. Tem caído folhas, as folhas amarelam, né? Porque elas não aguentam muito essas quedas de temperatura, às vezes abortam alguns botões. Porém, eu tenho vários sobreviventes, olha. A minha Purple Blue tá cheia de botões. Ela tá meio torta. Essas são árvores. Elas se dão muito bem em regiões do Brasil onde faz calor e tem clima mais seco o ano inteiro, né? Porém, eu fui teimosa e o que eu faço? Eu coloco ela no meu ambiente onde bate sol o ano inteiro. Aí, claro que às vezes eu tenho mais do que dá para pôr no sol o ano inteiro. Algumas pegam muita claridade, calor, etc. Num local excelente, arejado, sempre arejado. Se vocês não deixam num local arejado, é mais um motivo para elas, quando cai a temperatura, por exemplo, acabar perdendo raiz, porque o solo não seca a tempo. E ela vai aguentar ficar com o solo molhado no máximo 2 dias, gente. Então o que eu faço? Eu rego bastante até escoar a água e daí eu só rego de novo quando está seco. Então o ambiente tem que ser arejado para ajudar a secar e tem que bater sol sim para ajudar a secar.
E aí o substrato. E quando vocês deixam também um espaço entre uma e outra e o local é arejado, previne de pragas, tá? Previne de pragas exatamente porque o ar circula, não fica abafadinho, que é uma delícia para cochonilha, pulgão, pragas, né, de folhas que comem botões muito comuns. Não importa onde você esteja, apartamento nas alturas como eu ou numa casa. Então é bom manter um certo distanciamento, né? E assim, quando bate muito sol, acaba secando mais rápido, mesmo que a temperatura não esteja super alta. É importante colocar o dedo, não é só superficialmente, tá? É colocar mesmo. Vai criar uma rotina daquele momento, claro, aí vocês não vão ter que ficar olhando tanto. Porém, quando tá um dia mais úmido, uma semana de clima mais úmido, vocês vão regar bem menos. Aí tem que sempre verificar, né, gente? Porque o que que acontece? As raízes, elas acabam ficando muito tempo expostas à umidade, vai umidificando demais e apodrece. Aí que mais que eu posso falar? O Boi tá brincando, persa. O único persa, os outros são vira-latas, né? Ao vaso. O vaso, tirando até o vaso 15, esse aqui é um pouco menor que 15, esse aqui é uma estaca. Tirando até o vaso 15, em que ele ainda não é muito profundo, por causa de proporção de tamanho, né? Tudo bem até aqui. Depois, gente, é vaso cuia. Se vocês conseguirem antes, maravilha, mas depois é vaso cuia. O vaso cuia, não sei se vocês podem ver aqui, esse é um cuia até alto, tá? Eu fiz de propósito. Ó, 5, 6, 7, 8, 9 dedos aqui de altura da minha mão, tá? Eu tenho mãos menores, pessoal. Então, assim, 9 dedos, e aqui a boca desse aqui 23 centímetros de largura. Porém, eu poderia ter colocado uma rosa do deserto maior aqui, tá? Ela não precisa de espaço demais. Outro item, outro detalhe, para ter menos chances de apodrecer raiz, você precisa deixar pouco espaço sobrando para que aquele substrato seque mesmo, porque às vezes a gente sente, por isso também do cuia, a gente sente o substrato e não sente tudo, aí rega de novo, e aí o substrato em volta, como tem muito, não seca nunca, e de novo ela vai aguentar uns 2 dias com o substrato ainda úmido, molhado, e daí precisa secar, gente, precisa secar. Quando tem muita chuva, pode ser que, né, apodreça, por exemplo. Aqui vocês têm que muitas vezes adaptar, né? A gente escuta como cultiva, mas tem que adaptar. Aqui eu preciso, por exemplo, começar a colocar carvão triturado no substrato terra nova. O substrato terra nova é excelente. Noé mandou beijo. Ele tá brincando aqui. Aí assim, você coloca no substrato terra nova coisa de 1/3 de carvão triturado. A gente vai deixar muito mais arejado o substrato e ele vai secar mais rápido, que é o que a gente quer. O substrato terra nova tem todos os nutrientes balanceados, até os adubos que a gente usa quando vai replantar, ele já tem um pouco também, que é o superfosfato simples ou Fusion, que é aquele superfosfato simples, você mistura bem no substrato. Fusion já é aquele que eu posso colocar em vaso até de semente, uma camadinha fina em cima do substrato, 2/3 de substrato, misturo, coloco lá a planta, termino de colocar o substrato, sendo que as bebezinhas até aqui mais ou menos eu uso Carolina Soil, que é o de germinação, desculpa, deu branco na palavra. Aí o próximo vaso eu já coloco aqui, ó, tá maior, canela, tá? Eu já coloco o terra
terra nova. Aí no caso por quê? Porque com o carvão triturado, se você mora numa região mais quente e seca, não tem essa necessidade, né? Sempre tem que adaptar. Essa daqui, que é de semente, eu germinei dia 13/11 de 2021, é a minha maior das que eu cultivei esse dia, né, que eu germinei esse dia. Essa é do mesmo dia. Todas elas têm o Fusion, tá? Essa daqui já é outro dia, bem depois. Essa daqui eu tirei as primeiras folhas, então tá formando galinho novo. Aqui de cima eu normalmente faria poda apical, mas eu não fiz, gente. Não tive coragem, mas eu faço, sempre faço. Por isso porque esfriou, por isso que eu não tive coragem. Mas assim, não é que esfriou ainda, esfriar de verdade. Mas como estamos no inverno, pode acontecer, e daí ela entra em dormência. Não é uma boa ideia. Por isso que eu gosto de germinar elas na segunda metade da primavera, para que dê tempo de fazer esse processo, elas continuem crescendo, desenvolvendo caudex, galhos novos, até chegar no inverno, que foi o caso dessa daqui. Então agora no inverno, além de ela ter crescido de semente adaptada ao clima daqui, né, e ó, não perdeu nenhuma folha, tá? Claro que uma ou outra perde, mas não caiu por causa da queda de temperatura. Então ela cresceu adaptada ao clima daqui. Então, voltando, os itens, hein? O substrato bem drenante, adequado, de rosas do deserto. Não vai me colocar terra preta, tá bom? Porque não tem a mistura necessária para a planta. Eu não gosto de fazer o meu substrato, porque eu sou humana, eu posso falhar. Enquanto quando o substrato está sendo feito num lugar adequado por profissionais, eles verificam, eles preparam, é diferente, tá? Eu não faço isso. Então aqui, vaso cuia, depois de 15 centímetros, assim, vaso cuia, que seque para ajudar a secar rápido, né, o substrato. Que mais? Local arejado, muito sol, ambiente seco, se estiver chovendo muito, evite deixar na chuva. Um pouquinho é bom, tem nitrogênio, né? Ajuda no crescimento, especialmente do caudex. Que mais? Quando está muito frio, que as temperaturas não aumentam bem durante o dia, proteja. Faça uma proteção, por exemplo, aquele plástico grosso, transparente. Faça uma proteção para poder deixar o sol passar, mas não frio. Ou se não, coloquem para dentro de casa, como eu faço, mas de preferência no local que bata sol, é melhor. Aí não perde folha e continua até dando flor, tá? Não tanto quanto no verão, mas continua. Adubação. Sempre tomem cuidado com a quantidade de adubação. Quando tem excesso, começa a salinizar o solo. Tem que trocar o solo, sim, a cada 2, 3 anos, porque ele saliniza, porque o substrato, ele começa a se decompor, então ele vira um pozinho e vai compactando, não é bom para ela. Perde os nutrientes, né? Então é bom trocar o substrato, daí faz levantamento de caudex, quando a parte branquinha do caudex não pode ficar exposta ao sol, deixa mais num local em que não vai bater sol no caudex. Aí quando tiver tudo verdinho, tudo igual, volta pro sol pleno, tá? Quando o sol estiver queimando o caudex, aqui deixando ele amarelado, umas bolas amareladas, você faz uma saia de jornal, por exemplo, papel, craft, porque daí não queima, né? Porque daí queima de fora para dentro. Já no frio queima de dentro para fora, porque tá cheio de água aqui dentro, e daí congela a água. A Bela tá fazendo jardim pra mim. Aí agora a adubação. O que eu faço, minha gente? Eu coloco, de novo, vai depender das regas, tá? A quantidade de regas vai determinar a quantidade de adubo. O que eu tenho o ano inteirinho? Essa aqui, ó. Tenho
aquele... Fusion, lembra? Superfosfato simples ou Fusion. Esse aqui, ele solta os nutrientes aos poucos e acaba, tá? Depois de 2, 3 anos já não tem mais no substrato. E outro que você pode repor, claro, a cada 3 meses ou mais. Aí você olha, se estourou a bolinha, tá seca, daí você tem que repor. Osmocote 14, 14, 14. Esse é um adubo balanceado. Os dois fornecem os nutrientes necessários para o crescimento balanceado delas, né? Só tem que olhar, tá? Em algumas plantas só dura 3 meses, em outras pode durar 6, por exemplo. Agora no inverno eu vou regar bem menos. Eu vou regar, não sei, 2 vezes por semana, 3. Eu chego às vezes a regar 1, tá? Se tá muito frio. E sem o ar circulando, etc. Sem o sol batendo. Tudo depende. O sol, de novo, quando tá frio, mas tem muito sol e tá seco, vai secar o substrato. E se tiver dentro de casa, não vai cair muito a temperatura, né? Então, os dois adubos que você precisa ter sempre, que é de manutenção, é aquele Fusion ou superfosfato simples que você mistura no substrato quando faz o replantio. Esse aqui que eu acabei de falar. Tem enxofre. Esse daqui tem as instruções atrás de quantidade para prevenir e deixar elas mais fortes, resistentes contra a praga. Enxofre de plantas, não é qualquer enxofre, plantas. Você coloca uma vez por mês ou a cada 15 dias. E aí quando você vai matar a praga, aí é outra proporção, tá? É a cada 3 dias, depois espaça um pouquinho mais, depois de umas 4 aplicações, espaça 5 dias. Tem que ler aqui. Durante 1 mês e meio você passa. O que eu faço, né? Já falo. Espero que me lembre. Aí... Isso, aquele é a cada 15 dias que eu coloco, 1 vez por mês tá bom, mas eu coloco a cada 15 dias. Por exemplo, uma semana esse, outra semana esse, por exemplo. Aí esse aqui é a vitamina B, essa daqui é de passarinho, é líquida, sem sabor nenhum, tá? É puro. E 10 gotas ou 1 ml por litro. Ou um comprimido que você quebra em 4, esmaga em uma colher, você deixa ele dentro, e com a outra você esmaga, vira pó, mas tem uns muito duros. Com uma colher de sobremesa de melaço, isso aqui é só 1 vez por mês junto, tá? Se você precisar hidratar, por exemplo, planta viajada, desidratada, não usa um monte de vezes. Esse aqui, essa mistura aqui, faz com que a absorção seja maior. Isso daqui é um enraizador excelente. Ele também estimula o crescimento de novos galhos e folhas. Ele hidrata. Quando você recebe uma rosa do deserto de outro estado, por exemplo, isso daqui faz com que ela se reidrate. Você usa também nas sementes antes de plantar. Claro que se você acabou de colher, você põe no substrato. Eu uso também como adubo nas sementes, tá? A cada 15 dias, tá bom? Aí, então seria 1 semana o enxofre, 1 semana a vitamina B, daí 1 vez por mês, você não intoxica as plantas. E de novo, eu não rego todos os dias. Tem lugares no Brasil que você chega a regar todos os dias. Aí só a cada 15 dias, tá? Esse é para floração. Esse daqui, por exemplo, no inverno, em que eu rego coisa de 1 vez por semana, desculpa, eu vou usar ele no máximo 1 vez por mês. Posso até 1 mês sim, mês não, sabe? Por quê? Depende de se tá dando flor. Se tá dando flor, coloca. Se ela tá em dormência, isso daqui só vai intoxicar, porque ela tá absorvendo menos nutrientes e você já tem o que ela precisa, que é a parte de manutenção.
que é o Fusion ou superfosfato simples. Eu embalei isso aqui, tá? Era de outro adubo da Forte, junto com o Osmocote 14. Isso eu deixo o ano inteiro. Então, uma semana enxofre, tô gravando vídeo. Uma semana a vitamina B. Aí a outra semana o Forte Rosas do Deserto. Daí a semana seguinte o enxofre que alguém passou. É isso aí, isso é a adubação. Não exagere, senão vai salinizar e você vai ver uma bordinha branca que vai começar a formar. Isso quer dizer que está exagerando no adubo, aí diminui bem. Precisa tirar o excesso de adubo do substrato. E é isso aí, gente. Vocês então pensem bem no ambiente, nas estações do ano, nas variáveis de incidência solar, observem o ambiente. E vai dar tudo certo. Qualquer coisa, façam perguntas, eu vou adorar responder. Espero ver vocês muito em breve. De novo, curtam, se inscrevam, comentem e